Dara durante o nosso primeiro simpósio de cardiologia, de imagem cardíaca, organizado conjuntamente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional do Mato Grosso com o Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eu vou agora começar aqui com o Dr. Ibrahim Massarelli, que é um dos nossos convidados do nosso evento. O Dr. Ibrahim é cardiologista, especialista em tomografia e ressonância cardíaca. Ele é o chefe do setor de tomografia e ressonância cardíaca do Instituto Dante Pazanese e médico sênior do Instituto do Fleury. Dr. Ibrahim, muito obrigado por ter vindo nos dar essas aulas aqui. O senhor falou agora de manhã sobre a ressonância e vai falar à tarde sobre a ressonância no diagnóstico da cardiopatia do atleta e da amiloidose. Bom, sou eu quem agradece o convite, é um prazer estar aqui. Quero antes de mais nada dar os parabéns para você, pela brilhante gestão que você tem feito. Agradecer e cumprimentar tanto a SBC Mato Grosso como o Departamento de Imagem pelo convite. E acho que o evento está sendo um sucesso, a gente vê pela sala cheia que está aí. O que me coube foi falar da ressonância, que é um método muito mais útil do que as pessoas às vezes pensam. O senhor é um dos precursores do método no Brasil, então o senhor pode ver e observar bem essa evolução das indicações do método. O senhor falou agora na sua primeira aula sobre o uso da ressonância no diagnóstico diferencial das miocardiopatias, né? O que a ressonância ela consegue nos ajudar? O que ela consegue ajudar o cardiologista clínico quando ele tem um paciente que chega no consultório dele com essa situação? Essa é uma pergunta importante, como você disse, ao longo dos anos as coisas foram mudando. No começo as pessoas tinham a impressão que a ressonância ia substituir tudo, depois tiveram um certo desencanto, e hoje a gente chegou no ponto de equilíbrio, que existem contribuições que ela faz que nenhum outro método faz. Principalmente quando a gente quer fazer caracterização textual. Você dizer que tipo de alteração que existe por trás de uma hipertrofia, você identificar a quantidade de fibrose que tem, que é um marcador prognóstico. Isso dá para o clínico informações importantes, tanto para fazer o tratamento certo em termos medicamentosos, como para, eventualmente, programar uma intervenção, tipo um implante de CDI, uma coisa desse tipo. E quem vai mais ajudar na situação, no diagnóstico da ressonância, é a técnica do realce tardio, né? Uhum. Técnica desenvolvida principalmente pelo Dr. Raymond King, e que foi praticamente um precursor que mudou a história da ressonância no diagnóstico das doenças cardiovasculares. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como funciona a técnica do realce tardio. É muito importante essa sua observação, porque se não fosse o realce tardio, possivelmente a gente não estaria discutindo ressonância hoje, porque as outras técnicas progrediram a qualidade de imagem, né? Então, só para fazer uma avaliação de função, muitas vezes a ressonância é dispensável. Ela é fundamentalmente você injetar o contraste, que é um metal paramagnético, como você sabe, o gadolínio. Esse gadolínio em indivíduos normais, em partes normais do corpo, ele fica por pouco tempo. Se eu adquirir a imagem 10 minutos depois, 7 minutos, dependendo do volume de contraste, 10, 12 minutos, esse realce fica marcando aquela região. Então ele fica branco, brilha, por isso chama de realce. O contraste se marca lá. Como aconteceu 7, 12, 15 minutos depois de injetar o contraste, o pessoal chama de realce tardio. Eu gosto de fazer sempre essa observação, porque às vezes o pessoal pensa que a gente injeta, adquire imagem 4 horas depois, no dia seguinte, mas são 7 a 12 minutos, uma coisa muito rápida, muito fácil de ser feita. Então, isso marca os territórios doentes, marca a presença de inflamação, necrose, fibrose, e com isso você consegue chegar a uma estratificação da etiologia por trás daquela disfunção. Agora, cada padrão que você encontra de fibrose, cada padrão de realce, ele consegue dar um diagnóstico diferente para o miocardiopatia? Na imensa maioria das vezes, sim. Você consegue, por exemplo, por trás do quadro de uma hipertrofia, ou de uma aparente hipertrofia que tem uma morfologia semelhante, dizer se aquilo é uma amiloidose, se é cardiomiopatia hipertrófica, enfim, traduz para a gente o que de fato é que está comprometendo o coração daquele paciente. E eu acho que isso é importante, porque não só dizer que o paciente, por exemplo, tem uma insuficiência cardíaca, mas você dá uma etiologia para a insuficiência cardíaca, porque isso pode, inclusive, mudar o curso clínico da doença dele. A gente tem duas situações que isso é importante, como, por exemplo, como o senhor falou, a amiloidose e a doença de Fabry, né? Uhum. A gente pode, baseado no resultado da ressonância, inclusive, mudar o tratamento desse paciente. Muda o tratamento e muda a perspectiva, né? A amiloidose é uma doença que, se não tratada, tem Fabry também, né? Mortalidade muito alta. Então, se a gente consegue mostrar que existe esse comprometimento e essa informação passa para o clínico, ele pode mudar a vida daquela pessoa. Inclusive, no diagnóstico da amiloidose, a gente consegue ver o subtipo da amiloidose pelo padrão do realce. Pelo padrão do realce. Principalmente aquele tipo que dá mais para tratar hoje, que é TR, né? Que a gente consegue tratar tratamentos mais efetivos, a gente faz diagnóstico com uma certa tranquilidade. E a gente, inclusive, consegue aumentar o diagnóstico. Eu vi uma frase que o senhor falou durante a aula, o senhor falou que a amiloidose deixaria de ser doenças raras. Pois é, exatamente. A prevalência vem aumentando.
E possivelmente não é só pelo envelhecimento populacional, pela nossa maior capacidade de Melhor fazer do diagnóstico, né? O senhor falou também sobre o diagnóstico do miocárdio não compactado. É uma situação que às vezes é um pouco complicada para você dar um diagnóstico. Por quê? Porque você tem algumas situações, por exemplo, insuficiência cardíaca mais avançada, miocardiopatia dilatada, que elas podem acabar se confundindo com o miocárdio não compactado. A ressonância ela ajuda na situação? Ajuda, mas é uma situação que é um desafio diagnóstico. A gente tem que olhar o conjunto da obra. História familiar é muito importante. Excluir outras doenças, eu acho que como você colocou, é fundamental. Que a gente, por exemplo, e aí o realce novo pode ajudar, uma cardiomiopatia dilatada numa fase incipiente pode ser difícil fazer a distinção, né? Mas por outro lado existem algumas dicas pela ressonância que são importantes, como por exemplo, se aquela padrão de trabeculação pega o centro ou não, se pega mais de um segmento e, como a gente já disse, se você exclui outras causas de dilatação cardíaca. Agora, uma outra situação clínica também que a ressonância tem contribuído muito e que eu acho que é uma das doenças em que mais você tem evidência do uso da ressonância é na miocardiopatia hipertrófica, né? Verdade. O realce tardio ele contribui em que no diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica? Primeiro no próprio diagnóstico. Em algumas situações onde isso é difícil. Hipertenso, atletas, né? Existem atletas, e nós vamos discutir isso hoje à tarde, cujo regime de treinamento é insano. Então aquilo põe uma sobrecarga de volume, de pressão para o coração, que ele dilata e hipertrofia. Uma coisa que às vezes é difícil, pode chegar a 13, 14 milímetros. Como é que a gente sabe que isso aí não é? Ainda mais, imagine um indivíduo que faz um treino intenso de musculação, depois ele vai correr muito triatleta, por exemplo. Isso faz com que existam hipertrofias grandes. Se o indivíduo está treinando num dia mais quente, ele está um pouco menos, ele pode ter uma 5. E aí? É doença ou é só adaptação ao treinamento excessivo? Então, a ressonância pode ajudar a fazer o diagnóstico. Principalmente naquelas situações que você tem aquele septo ali em torno de 14, 15 milímetros, que você 15 fica em dúvida se é Exatamente. miocardiopatia do atleta, se é hipertrófico, né? E a fibrose, ela tem um prognóstico na avaliação dos pacientes hipertróficos? Esse é o segundo ponto. Quanto mais fibrose, pior o prognóstico desse paciente. Quanto mais fibrose, maior a chance de você ter morte súbita por arritmia. De maneira que muita gente hoje usa as pessoas que têm muita fibrose como um critério de desempate para implantar um desfibrilador, por exemplo. Agora, qualquer grau de fibrose, ele tem importância na avaliação dos hipertróficos ou existe um grau específico, uma quantidade de fibrose? Existe uma certa tendência a usar um número ao redor de 15% como sendo um corte para a partir daí você considerar que a chance de morte súbita é maior e já poderia indicar. Isso não é uma unanimidade, é um certo consenso, mas não é uma unanimidade. Acho que além da quantidade de fibrose, outras coisas podem jogar um papel, como por exemplo, se você tem uma fibrose mais difusa, se você tem um comprometimento em mais de uma região, isso também é importante. Mas como regra, 15% como valor de corte é uma coisa bem assim. E aí nessas situações a ressonância ela poderia ajudar a você indicar ou não, por exemplo, um CDI nesse paciente? Principalmente aqueles que quando se usam as calculadoras, as ferramentas de estratificação de risco, dá uma coisa ali limite, você ainda não consegue resolver. Ou uma situação mais comum na prática, que é a calculadora dá uma coisa, mas a avaliação clínica diz outra. Né? Porque aquele paciente não parece ser de baixo risco, mas a calculadora diz que o risco não é tão alto. Se tem muita fibrose, o clínico vai ficar mais à vontade para indicar um implante assistente de desfibrilador nesse paciente. Agora, uma outra situação clínica que a ressonância também tem ajudado muito o diagnóstico são aqueles casos que a gente chama de MINOCA, né? São os pacientes que chegam no pronto-socorro com infarto e quando você vai fazer o cateterismo desse paciente, ele tem coronários normais, né? Perfeito. O que a ressonância ela tem ajudado no diagnóstico desses casos? Cara, isso tem sido uma verdadeira revolução na sala de emergência, como você sabe, porque, ou não na sala de emergência, mas no processo do paciente de emergência. Isso é muito comum em alguns subgrupos e muitas vezes com fatores de risco, quer dizer, aquele paciente que a gente apostaria que ele tem doença coronária. Chega com dor no peito, chega às vezes com alteração enzimática, com alteração de eletro, vai para a cinecoronariografia, a não mostra nenhuma lesão. Os de risco um pouco menor, fazem toma não mostra nenhuma lesão. E aí vem aquela dúvida, puxa, mas eu apostava que ele tinha doença coronária, como não tem? E aí que se foi estudar a microcirculação, cujo comprometimento pode interessar até 30% das populações, mesmo dos que têm lesão epicárdica. Então, muitas vezes não basta você tratar a lesão epicárdica, mas tem que lembrar da microcirculação. E que muitas vezes é a responsável. Além do que, a ressonância pode servir para explicar outras causas não coronárias de dor como coronárias normais. Você pode encontrar miocardite, que o diagnóstico é relativamente simples. Você pode encontrar alguma cardiomiopatia hipertrófica evoluindo para uma fase de necrose por insuficiência de vascularização. Isso também acontece e pode ser explicado nesses casos.
Inclusive, na miocardite, a gente pode fazer, tem 2 critérios diagnósticos. A gente tanto o diagnóstico pela fibrose do realce tardio, como também a avaliação de edema, né? Pois é. Edema que muitas vezes as pessoas esquecem de valorizar, mas que não pode deixar de ser valorizado, e agora estão criando até uma ferramenta mais sensível, que é o mapa T2, para a gente perceber esse edema e encontrar alterações sutis. Também se fala muito na ressonância, um termo que as pessoas gostam muito de usar, principalmente quem dá aula sobre ressonância, fala sobre o termo one-stop shop, né? Que é um exame que você conseguiria fazer várias avaliações diferentes, né? Essa seria uma vantagem do método? É quase um one-stop shop. Eu acho que algumas coisas a ressonância ainda não chegou lá de vez. Por exemplo, para avaliar se tem placa nas artérias coronárias ou não. E isso no paciente com doença coronária é a grande vantagem da toma. A gente viu aí apresentações falando da carga aterosclerótica total, que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Um marcador muito importante para o prognóstico e que a ressonância não dá. Mas se a gente estiver pensando em fibrose, isquemia, lesão de microcirculação, diagnóstico de cardiomiopatias, aí sim ela preenche todas as respostas. Me ajuda muito. Agora, saindo um pouco aqui do assunto de ressonância, o Dr. Ibrahim foi presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo nos anos 2016 e 2017, tem uma longa contribuição não só na Sociedade Brasileira Nacional, como na SUCESP, né? Dr. Ibrahim, o que o senhor acha hoje que seria o papel das sociedades de cardiologia, fora só os eventos científicos que a gente organiza normalmente? A sociedade científica, ela tem que ser a casa do especialista, no nosso caso, a casa do cardiologista. É lá que ele vai encontrar amparo para ter eventos científicos bons, como esse que nós estamos fazendo aqui, mas é lá também que ela tem que entender uma discussão do novo papel. A medicina muda muito. Nós sofremos hoje a interferência de uma série de coisas que no passado não era um problema. Por exemplo, nova relação com fontes pagadoras, nova relação com órgãos governamentais. Como o médico vai se proteger da entrada da inteligência artificial? A telemedicina, até que ponto ela é realmente boa para o médico e para o paciente? Ou até que ponto ela pode ser usada simplesmente como uma forma de fontes pagadoras diminuírem a nossa remuneração? E olhar ao lado do paciente, nós temos que passar a informar a população. No caso específico da cardiologia, eu acho que é fundamental promover a saúde cardiovascular. Ensinar para as pessoas a importância da prevenção. Isso, se a sociedade científica não fizer, poucos são os que farão direito. O governo tem uma outra agenda. A agenda dos órgãos governamentais geralmente está relacionada muito mais à doença. E nós hoje temos que passar a assumir um protagonismo na promoção de saúde, evitar que as pessoas fiquem doentes. Eu sei, e hoje nós estamos no sábado, eu sei que é muito tentador e muito gostoso comer uma feijoada mais gordurosa, encher mais o prato de carboidrato, mas o quanto isso não vai custar em vida útil? Recentemente, eu até tive a oportunidade de comentar na apresentação, eu tive contato com esse conceito da expectativa de vida saudável. E aí a pessoa usou um exemplo, quem usou isso foi o Dr. Ivor Benjamin, que é o presidente passado da American Heart. Ele usou o exemplo, imagine 2 mulheres que morreram aos 81 anos. Uma delas viveu muito feliz até os 79, quando ela teve um AVC. Mas durante esse tempo, ela acompanhou o filho na escola, ela trabalhou, ela produziu para a família, ela viu o filho se formar, casar, curtiu o neto, viajou com o neto, teve uma vida saudável e feliz. A outra, quando ela morreu, ela deixou saudades. A outra teve um AVC aos 52 e passou de 52 aos 79 sem conseguir fazer nenhuma dessas coisas. E eu acho que as pessoas têm que entender que a prevenção vem nesse sentido. E é um papel que eu acho fundamental da sociedade científica, mostrar esse lado positivo da medicina, que é passar conhecimentos sólidos, ensinar para as pessoas que podem existir distorções, mas a maior parte dos medicamentos são feitos para tratar efetivamente doenças. Que existem coisas erradas, é verdade, mas existe muita gente bem intencionada querendo o bem dos outros. E a sociedade científica tem que fazer isso. Eu acho que você fez muito disso. Isso foi uma atuação muito positiva da sua gestão. Isso é um dos objetivos aqui da nossa SBCMT-TV, que é levar não só o conhecimento científico, como a gente está levando aqui nas discussões, nas aulas, aqui também, que a gente está falando sobre os temas científicos aqui nessa entrevista, mas também levar a educação, porque a gente tem o treinamento, então a gente tem que levar isso para a população em geral. E hoje a gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, não só no Brasil e no mundo, mas são doenças que têm a sua mortalidade reduzida pela prevenção cardiovascular. Nós temos o mês, o Outubro Rosa, nós temos, por exemplo, Setembro Amarelo da prevenção ao suicídio, mas nós não temos um mês, por exemplo, das doenças cardiovasculares. Verdade, não temos.
Podia ser o ano inteiro, né? Como você disse aqui, mais mata, ela devia ocupar o ano inteiro. Mas eu acho importante que a gente empodere o paciente. E acho importante que nós também sejamos um fórum de defesa profissional. O médico, o Dr. Adib Jatene tinha uma frase que eu achava ótima. Ele dizia que ter um médico bem preparado, bem remunerado, que não trabalhe sobrecarregado, é melhor para o paciente do que para o médico. E a sociedade científica também pode mostrar esse papel. Criar indicadores de qualidade que mostrem que médicos mais bem preparados, que frequentem eventos, que estudem, têm resultados melhores. Essas pessoas têm que ser reconhecidas pelos seus resultados melhores. Mostrar que se o paciente conhecer mais os mecanismos de prevenção, ele vai distinguir o que é mito, e a internet está cheia de coisa boa, mas está cheia de mito. Ele vai conseguir distinguir melhor o que é mito e tomar as decisões certas. E passar para os pacientes, ou para a população, que não são os pacientes, uma coisa muito importante que existe em ciência, que é a dúvida. Hoje você tem uma verdade, amanhã você já não tem mais, ela é outra coisa que acontece. A ciência progride aos poucos, mas essas coisas, quando incorporadas de maneira correta, são positivas para todo mundo. Ótimo. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez ao Dr. Ibrahim Maciarelli por ter vindo até Cuiabá, nos presentear com as 3 aulas que ele vai dar aqui no nosso simpósio de imagem, por ter participado dessa entrevista. E nós da sociedade esperamos contar com o senhor aqui em outros eventos da SBCMT. Vai ser um prazer, sempre que chamar. Muito obrigado.